Boa noite, meninas. Nós vamos continuar a meditação de Primeiro Reis no capítulo 13. Vamos fazer uma oração antes para Deus abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar essa meditação, meu Deus. Que o Senhor dê sabedoria a todas nós, que o Senhor revela para todas nós o que, qual a sua vontade, qual a sua direção, o que o Senhor quer nos falar através desses versículos que nós vamos ler hoje. Que o Senhor Espírito Santo nos dá entendimento da tua palavra, compreensão, e que cada uma de nós venhamos saber explicar o que o Senhor está nos falando, que nós venhamos saber explicar qual é a tua vontade. Meu Deus, abençoa em nome do Senhor Jesus e nós colocamos, meu Pai, nas suas mãos cada vida que está aqui hoje, cada membro desse grupo, sacrifício, que o Senhor venha abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, é, vamos reler o capítulo, o versículo 18. Nós até já tínhamos lido, tínhamos continuado no 19, mas vamos só rever um pouquinho. Nós estamos aqui na parte onde o homem de Deus foi até enviado por Deus. Ele morava em Betel e ele foi até o rei Jeroboão, porque o rei Jeroboão estava tinha feito bezerros e levou o povo a adorar esses bezerros. Então Deus enviou o homem de Deus até ele. E vamos dar continuidade aqui onde nós paramos. E disse-lhes: também eu sou profeta. Aqui quem está falando é o profeta velho. Naquela cidade havia um profeta velho. E é muito interessante que quando o homem de Deus foi até o rei Jeroboão, ele estava fazendo sacrifícios. Os filhos desse profeta velho estavam lá. O profeta velho não estava lá. Então eu entendi o seguinte, que mesmo ele poderia não estar concordando com aquela atitude do rei, porque ele não estava lá. Talvez se ele estivesse 100% concordando, ele estivesse junto ao rei, mas ele não estava junto ao rei. Os filhos dele estavam junto ao rei. Porém, isso não impediu de que, por mais que ele não estivesse lá, ele poderia estar, tipo, não ter coragem de chegar até o rei e falar assim, olha, tá errado, não faça isso, repreender ou chamar a atenção do rei, talvez por medo, por insegurança. Se ele tivesse firme na presença de Deus, se ele ainda estivesse ouvindo a voz de Deus, seguindo a direção, ele não teria se contaminado, porque aqui fala que todo aquele povo tinha se contaminado. Então, ele, de alguma forma, ele perdeu a confiança que Deus, de alguma forma, protegeria ele se ele fosse até o rei, porque com certeza o rei não ia aceitar, né? Tanto que Jeroboão levantou outros é, profetas. Não é que levantou outros profetas, mas levantou outros. Como é que é o nome do que Sacerdotes. sacerdotes? Então, o profeta velho ficou sabendo que esse homem de Deus é, havia tido lá com o rei através dos filhos. Então, ele foi até o profeta velho, o homem de Deus, que encontrou sentado à beira do caminho. Já tinha saído de lá. Também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo, à tua casa, para que coma e beba água. Porém, mentiu-lhe. Quando Deus, Deus falou com o homem de Deus para ir até lá, Deus não enviou um anjo. E aqui fala, ele falou assim, que um anjo lhe falou. Então era uma coisa que o homem de Deus aqui, ele poderia ter parado para pensar, né? Talvez o cansaço, a distração, a fome, a fraqueza e o cansaço fez com que ele perdesse a sensibilidade de entender que não era Deus que estava falando através daquele profeta velho.
ele tivesse analisado a situação, ele poderia ter seguido como Deus o orientou. Deus ele deu aquela ordem: não coma pão, não beba água, segue teu caminho, chega lá, fala o que tem que fazer e segue, volta. Mas, por uma distração, a distração dele foi tão grande que quando o profeta velho falou, um anjo me falou, ele poderia ter percebido, bom, quem falou comigo foi Deus, né? Então, lá em Gálatas fala que nem, se eu não me engano, deixa eu só pegar aqui rapidinho, tá escrito em Gálatas sobre isso. Aí, em Gálatas 1:8. Claro que ele não tinha essa palavra de Gálatas lá para ele poder pensar, não, lá está escrito, né? Mas em Gálatas fala isso. Mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue o evangelho que vai além do que temas pregados seja anátema. Então quer dizer que não é de Deus, não, é Satanás mesmo enganando a pessoa. Mas claro, né? Vamos seguir aqui. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Você vê que logo um pouquinho mais atrás, ele relatou que o próprio Deus havia falado para ele não comer e não beber, né? E aqui mesmo o profeta falando, ele deu ouvidos à voz do profeta. Muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, ou nas lutas que a gente passa, ou para fazer a nossa vontade, a gente prefere dar ouvidos a conselhos que vai nos satisfazer a nossa carne. Satisfazer a nossa carne é ir de encontro à vontade de Deus, é o contrário. Então, às vezes é mais fácil você ouvir aquilo que vai, poxa, aquilo ali eu gostei de ouvir, do que aquela palavra que fala assim, poxa, minha carne vai doer, vai ser difícil. Então, ele deixou de fazer, seguir o conselho, ele deixou se fazer a vontade dele. Então, aparentemente, pareceu legal o conselho do profeta velho. Vamos lá em casa, come um pãozinho, uma água, descansa e vamos lá. Lília quer falar alguma coisa nesse versículo? Ou alguém quer falar alguma coisa nesse versículo? Eu gostaria de comentar também a respeito. Eu não sei se eu tinha comentado isso da última vez, mas está aqui na minha cabeça, mais uma vez, se for o caso. Quando a gente vê no verso 11, ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei, eles também as contaram a seu pai. Eu tenho uma outra versão aqui que fala: as palavras que o rei dissera a ele, os filhos também lhe contaram. Sinceramente, não sei qual a versão que está mais coerente. Mas o que é interessante a gente perceber é que tanto as palavras do homem de Deus como a do próprio rei se fizeram ser ouvidas pelo profeta velho. E como eu tinha lançado aquela pergunta lá no grupo, né? Por que o profeta velho mentiu? Qual o grande interesse dele em fazer isso? Eu penso que um dos interesses é justamente as últimas palavras do rei para o homem de Deus, que está aqui no verso 7, e a gente vai ter o seguinte: e o rei disse ao homem de Deus: vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. Então, essa ideia de que o homem de Deus ele receberia uma recompensa por ter sido homem de Deus, isso gerou de alguma forma algum interesse no rei, e a gente já sabe por quê, porque ele, na verdade, queria pessoas de Jerusalém que estivessem no meio dele
em Samaria para fazer com que, de fato, a religiosidade, a religião, o culto que ele tinha instituído fosse de alguma forma legitimado por homens de Deus mesmo. Então ele tinha interesse nisso, o rei malicioso. E eu penso que quando o profeta velho ouviu isso, eu acredito muito que ele ficou interessado nessa tal recompensa. Só que como um velho profeta que ele era, talvez não por ser realmente velho de idade, a gente até chegou a comentar isso, mas vamos imaginar algo que é velho, é algo que para a gente não tem mais utilidade, né? Há algum tempo atrás eu mostrei aqui uma máquina fotográfica digital. Funciona, mas é velha, porque tem coisa mais nova, mais atual, mais prática, mais tudo. Então aquilo ficou obsoleto. Por mais que tivesse uma utilidade e ainda pudesse funcionar, tinha algo melhor para ser usado. Existe hoje algo melhor para ser usado. Então, eu penso que esse profeta velho, ele ficou velho não só pela idade, mas por realmente ele ter se tornado inútil para Deus, obsoleto. Existia homens melhores para serem usados por Deus. Prova de que esse profeta estava perdido, tinha perdido a comunhão, é que ele decide permanecer em Betel, quando os demais sacerdotes e homens de Deus e profetas tinham voltado para Jerusalém. Os levitas tinham voltado para Jerusalém. Ele continua. Os filhos estão lá sacrificando, né? Como todas aqui já observamos. Se ele está lá junto ao rei, diante de um altar idólatra, então é porque eles concordam com aquilo. Eles não estavam indo lá reprovar. Aí eles vão, colhem as informações e leva para o profeta velho, que também não parou para reprovar ao rei, como Cristiane aí já citou. Então, por que que esse homem agora, esse profeta velho, vai atrás do homem de Deus? Eu penso que tem alguma coisa a ver com isso, algum interesse. Talvez ele quisesse aprender com o homem de Deus algo, se renovar, se atualizar, para a gente falar um português mais claro. Mas ele queria aprender algo. Lembra quando a gente vai ter aquele mágico lá em Atos, que ele vê os servos de Deus, Paulo, Barnabé, ele vê aqueles homens de Deus fazendo milagres pelo Espírito Santo, e ele fica querendo aprender, e, em princípio, parece que a motivação dele era usar aquilo para ganhar dinheiro. Pois bem, então, me parece que esse profeta velho aqui tem justamente essa intenção, de absorver alguma coisa do homem de Deus, para que ele pudesse se colocar no homem de Deus, no lugar do homem de Deus perante o rei e receber a tal recompensa. Então, quando ele vai até o homem de Deus, não interessa como, mas ele vai ter que dar um jeito de trazer esse homem para perto de si, para dentro da sua casa. E aí ele vai mentir. A índole dele poderia não ser ruim de todo, mas você percebe que quanto mais distante de Deus, a tendência é que a gente se afaste ainda mais de Deus. O fato dele ter permanecido em Betel e não ter ido embora para Jerusalém já deixa assim um prenúncio de que, bom, ele não está bem. O fato dele demonstrar algum interesse ganancioso no homem de Deus já mostra, pô, está muito mal. E a forma como ele vai abordar o homem de Deus, mentindo, vai mostrando que progressivamente esse homem está perdendo por completo o restinho de temor que poderia haver ainda dentro dele. Então, é bem interessante, porque se a gente acaba caindo numa situação igual a dele, de nos tornarmos inúteis para Deus, de nos tornarmos
desnecessárias para Deus, a gente vai correr o risco de cairmos no ostracismo e, de fato, a gente começar a se afastar cada vez mais. Só que vai ficando num grau ainda mais intenso, ao ponto de que, para voltarmos a Deus, o esforço vai ser muito maior. Sem sombra de dúvidas, eu não duvido, quem estava soprando no ouvido do profeta velho era Satanás. E me remete àquela história lá de Gênesis, quando Deus ele dá uma palavra. Se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Um capítulo depois, Satanás vai lá, incorpora na serpente e convence a mulher do contrário do que Deus tinha falado. Não, se você comer desse fruto, certamente não morrerás. Esse homem vem fazer a mesma coisa agora. Não tem como. Ele com certeza está inspirado por Satanás. Ele vai lá e fala justamente o contrário. O homem de Deus diz, não, eu não posso nem beber nem comer aqui. O que, aliás, eu acho desnecessário ele ter dito para alguém o que Deus revelou a ele, falou com ele, orientou a ele. Não era para ele abrir o jogo para ninguém. Desnecessário. Mas, enfim, ele vai lá e fala, se gabando, não, eu recebi uma missão de Deus e não posso me misturar com você. E aí o outro vai e fala o contrário. Não, mas Deus disse que você pode vir comigo. Então, sem sombra de dúvida, Satanás estava nesse negócio, porque o profeta velho já tinha perdido a comunhão, o temor, a visão de Deus. Isso é algo, sei lá, de 3.500 anos atrás, mas, ao mesmo tempo, é extremamente atual, né? É algo que a gente pode ver nos nossos dias de hoje. É algo que a gente pode ver nos dias de hoje que acontece com muita frequência. O bacana é que, desde o Antigo Testamento, Deus vai dando exemplos justamente para que a gente fique fortalecido. Se Deus falou com a gente tem que ter muito cuidado e ponderar. Se uma outra voz vier dizendo, não, mas Deus falou comigo o contrário. E isso pode estar condenando toda a nossa missão aqui nessa terra. E nessa missão a gente tem que ser salvo e salvar os outros. Então, nossa missão pode ser totalmente comprometida se a gente acabar dando realmente ouvidos a quem se diz ser de Deus. O que a gente observa muito nesse homem de Deus é que ele acabou relaxando, distraindo e tirando o foco dele em todo o mandar que Deus tinha dito a ele. Quando Deus manda a ele, olha, não volte atrás, não volte para Jerusalém pelo mesmo caminho que você foi para Betel. Ele está dando toda a orientação de como nós devemos proceder hoje. De que forma nós chegamos a Deus? Bom, passando por um caminho de pecado, de dor, de angústia. Ok. Então, a gente agora, a partir de então, vamos continuar por outro caminho. Não é mais para a gente voltar atrás. Por quê? Ele está dando aqui um padrão. Ele está dizendo como é que a gente deve proceder. Não volta mais atrás. E segue adiante, não para. O vacilo desse homem de Deus foi não ter dado completo ouvidos a todo o mandar de Deus. Não era para ele parar ali debaixo daquela árvore. Não era para ele descansar. Não era para ele tomar uma sombra. Era para ele continuar. Necessariamente, ele poderia não estar correndo o risco de morte porque Deus estava guardando. Mas eu penso que Deus está usando esse exemplo aqui para falar com a gente hoje, servos dele, mulheres de Deus. Para que a gente não desvie de forma alguma do nosso chamado inicial, de como a gente deve servir a Deus, né? Então,
O profeta velho, ele está dentro da nossa igreja. Não estou falando de instituição. Eu estou falando da igreja de Cristo. Ele ainda está no meio. Vai chegar o momento onde ele ou vai se arrepender de fato e de verdade, ou ele vai ser extirpado. Vai chegar o momento. Mas ele ainda está no nosso meio. E a gente tem que ter muito, muito pudor. A gente tem que ter muita ponderação daquilo que a gente ouve de pessoas que se dizem de Deus. Podem ser de Deus? Podem. Mas será que Deus a usou? Eu não tenho dúvida que o profeta velho era um homem de Deus. Eu não tenho dúvida disso, não. Ele servia a Deus. Em algum momento, ele declinou. Como o homem de Deus, que necessariamente não é um jovem, é um homem. Poderia ser um homem jovem, sem dúvida. Mas seja lá como for, é um homem. Ele já tem discernimento. Ele não pensa mais como um menino. Ele tem uma postura que ele tem de usar de homem. Ele agiu como criança, e já falamos até sobre isso. Para mim, ele realmente se inchou, achando que ele era alguma coisa e digno de um zelo especial. Ele acreditou que só a palavra que ele tinha ouvido de Deus não era suficiente, que ele tinha que ter o pão, a água, a sombra, o descanso e o tempo dele. Não foi o que Deus disse. Deus disse, cumpra a missão, e se pica, volta, ó, no mesmo pé, tu volta de novo para Jerusalém. Ele achou que, não, eu tenho costas largas, tenho costas quentes, né? Deus é comigo. Eu posso ir do meu jeito, porque eu tenho certeza que ele está comigo pelas minhas capacidades. Eu acho que a besteira toda foi essa. Ele acabou acreditando que ele era alguma coisa. Me lembro agora a pregação lá do pastor, o pastor Gilmar, quando ele falou de dois demônios que existem dentro da igreja: o quero ser e o quero ter. E são coisas que acabam contaminando a mente do cristão e pode fazer, são coisas bem, bem sutis, mas que pode fazer a pessoa entrar numa derrota total. Por quê? Porque ela acha que ela é e porque ela acha que ela pode ter. Eu penso que foi isso aqui que aconteceu com o homem de Deus. Ele deu um vacilo terrível quando ele achou que ele era alguma coisa. E aí a gente vai ver que o outro queria se aproveitar de uma oportunidade, mas certamente ele não estava mais ouvindo a voz de Deus, tanto que ele mentiu. E quem é o pai da mentira? Ele procedeu segundo aquele a quem ele deu ouvidos. E aí acabou destruindo a vida de outra pessoa, né? Que ainda poderia ter uma vida ministerial promissora, mas ele acabou que parou por ali no meio do caminho. Isis quer falar aí, pode falar isso. Eu acho muito incrível como a Bíblia nos prepara para o que a gente vive no dia a dia, as situações. Eu tenho vivido isso na faculdade. A gente tende a ter um, um, uma similaridade, não, mas eu digo uma empatia maior com aqueles que se professam da fé. Aí você já ficou, opa, achei minha turma. E aí, em 5 minutos de papo com essas pessoas, você realmente se decepciona de um jeito. Porque cada um está numa caminhada diferente, a gente entende isso. Mas, sabe, o preconceito, até com a denominação, você dá onde? Eu lembro que esse semestre que eu mais falei, eu sou universal, não tinha entendido o porquê desse negócio. Aí eu já vou na brincadeira, eu sou universal. E as pessoas que não são cristãos, que não se dizem cristãos, respeitam muito mais. Eu vejo a crítica
E aí, quando eu faço essa brincadeira, a crítica para ali. Mas as pessoas que convivem comigo lá, que se dizem cristão, pegam pesado na brincadeira, a ponto de dizer: por que você não procura outra instituição? Eu não gosto dessa instituição. Você quer fazer o quê? Ah, mas isso é muito difícil. Sabe? Um outro disse: não, lá na minha denominação eu posso beber. Eu gosto muito de vinho, só que, meu Deus, que povo que não me acrescenta nada. E aí você se entristece, porque você vê que somos todos cristãos, mas a gente não está vivendo a mesma fé. E a gente ter esse cuidado de entender que cada um tem uma caminhada e ter o cuidado de viver a sua fé, viver o seu relacionamento, criar um relacionamento com Deus e, infelizmente, não buscar espelhar a sua fé em todo mundo. É isso. Muito bem colocado. Eu estou falando de situações que a gente pode estar vivendo até dentro da igreja, mas você trouxe uma outra situação bem interessante. Nem está necessariamente dentro da igreja, você está fora da igreja, mas com pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, pelo menos em princípio. E aí, quando você vai ver, não são necessariamente trigo, podem ser realmente joio. Cada um está na sua caminhada, está na sua velocidade, né? Está no seu ritmo, está no seu patamar, está no seu degrau. Então, não dá para dizer que não são pessoas de Deus. Estão aprendendo, né? Enfim, mas podem realmente ser joio. E se você vai e simplesmente abre os braços e abraça, porque se diz cristão, é um risco muito grande, muito, muito grande. O que você falou aí é muito interessante, porque é muito comum isso acontecer também no meio da faculdade, em todos os meios que a gente trabalha, né? A gente sempre foca muito a igreja, mas realmente em qualquer lugar isso pode acabar acontecendo. Mas alguém aí quer fazer mais algum comentário, pessoal? Antes da Cristiane adiantar? Fala aí, Cristiane. Quando você estava falando ali, eu também fiquei pensando numa situação. Por que que o profeta velho não mudou junto com os outros? Talvez para não perder os bens materiais que ele tinha, que recomeçar do zero. Ele não quis abrir mão dos bens materiais que para ele era mais importante. Porque se tudo naquela cidade já estava contaminado, por que que ele ficou? O que que prendia ele ali? Talvez era o bem material, o status que ele não quis perder. Tanto que entra em concordância o que você falou. Talvez ele queria aquela recompensa. Então, o coração dele já não estava mais ligado ao coração de Deus, mas os bens materiais. Porque provavelmente ele tinha, se ele fosse mudar, ele ia viver uma vida, começar do zero, seria uma vida mais humilde, mais difícil também, né? A gente não sabe a idade dele, mas também já não era jovens, porque ele já tinha 2 filhos adultos, né? Então isso acontece com a gente, que a gente tem que cuidar muito. Às vezes a gente não quer abrir mão de alguma coisa para fazer a vontade de Deus, achando que não ia ter problema. Não vai ter problema, não é bem assim, não é tão grave assim, né? Ele não estava onde o rei estava sacrificando, porque para não dizer que ele compactuava, ele estava na casinha dele, com a arzinha de santo e tal, mas aquilo aos olhos dele, por ele ter perdido a visão, não ia desagradar a Deus, mas no entanto desagradou a ponto de Deus levantar um outro homem de Deus para ir lá falar. Ele tinha perdido a visão a esse ponto. E outra coisa também do homem de Deus, né? Você vê que ele foi lá, Deus usou ele, aí depois ele orou, o rei ficou curado, ele pegou, seguiu aquele caminho. Ele saiu naquela sensação que é muito perigosa, que é a sensação de bem-estar. Assim, poxa, Deus me usou, Deus está me usando. Então ele deixou de vigiar. Por um momento ele parou, ele deixou de vigiar, e aonde o diabo veio e armou uma cilada para ele. Só aquela sensaçãozinha ali e acabou.
Aí, assim, quando Deus ele fala com a gente, quando Deus ele fala, acho que Deus já falou com cada um de vocês aí, não tem dúvidas. Você tem certeza que foi Deus que falou, porque Deus ele não fala de uma forma enrolada, nem disfarçada. Deus fala muito claro. E quando ele fala, se dá aquele, fala assim, meu Deus. Você vai contar para uma pessoa, a pessoa fala assim, será? Você fala assim, não, foi Deus. Porque quando Deus fala, a gente tem certeza. Mas ele se deixou levar daquela conversa do profeta velho, pela vozinha do diabo. E se ele analisasse a situação, a vida, e o profeta velho que ainda estava naquela cidade contaminada, ele ia sacar, gente. Por quê? Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. E os frutos do profeta velho não estavam bom. Então é a mesma coisa quando a gente está ali. Eu vou falar da igreja, né? Quando a gente está ali, você sabe se aquela pessoa ela está bem com Deus, se ela está em comunhão com Deus pela vida dela, porque ela reflete não é só pelo que ela fala. Eu não posso conhecer uma pessoa só pelo que ele falou, mas é pela conduta dela, é pelos frutos que ela dá. Aí a gente conhece na cara que os frutos desse profeta velho. Primeiro, ele continuou na cidade, segundo, os filhos estavam lá. E terceiro, ele volta mandando uma mensagem que tem sido um anjo do Senhor. Então, muitas coisinhas, né? Claro que a gente nem pode estar, a gente está lendo, está revelando várias coisas, mas a gente tem que tomar muito cuidado e vai a importância da gente estar sempre em comunhão com Deus, sempre em comunhão, que era para a gente não cair em ciladas que aparentemente não é do diabo. Aparentemente um conselhozinho não é do diabo. Aparentemente é só, poxa, é natural, é normal, não tem problema. E, no entanto, é o diabo usando uma pessoa para falar, porque ele não vai aparecer aqui de rabo e chifre, então ele vai usar alguém. E isso que aconteceu com o homem de Deus, se ele tivesse parado para pensar, ele não tinha caído nessa cilada. E ainda vai usar alguém que transmita de alguma forma alguma credibilidade. Então, ele já era um senhor, Deus sabe de quantos anos mais, vamos lá, era um homem, que tinha uma experiência ministerial, era um profeta, se identificou como tal, talvez se vestisse como tal, porque o homem de Deus tinha que ver alguma coisa nele para identificá-lo, era um cara que nunca conheceu. Então, alguma coisa ele viu nesse homem que facilitou a identificação. Ó, não, ele pode ser, pode estar falando a verdade, por quê? Porque ele tem aparência, de fato, de outro homem de Deus igual a mim. Então, as vestes dele deveriam ser de levita, né? A aparência, o aspecto, a conversa, o jargão, sabe? O jeito de falar, o tom de voz, tudo que a gente pode imaginar e que facilita a gente identificar uma pessoa como sendo cristã ou não, enfim. Ele tinha aqueles jeitos e trejeitos. Isso facilitou o homem de Deus reconhecer nele um profeta de Deus. E pelas vestes, pela aparência, e talvez pela barba grande, pelos cabelos grisalhos. Não, aquilo remetia alguém que tinha alguma autoridade, alguém que tinha algum conhecimento sobre o assunto, alguém que fosse maior do que ele, ao ponto de Deus parar de falar com ele para dar prioridade para falar com o profeta velho, né? Na cabeça do homem de Deus, não. Se Deus não falou direto comigo, falou com esse homem aí, e esse homem tem a aparência de ser de Deus também, não, então eu vou dar ouvido a esse rapaz, vou dar ouvido a esse senhor e vou segui-lo. Não, ele não ponderou corretamente, né? Por quê? Inocência, imaturidade ou imprudência? Talvez um pouco de tudo, né? Provável que um pouco de tudo. Um rapaz talvez não muito experiente,
se deixou guiar pela visão, inflado em seu ego, e, enfim, a coisa toda aconteceu. Mas nos dias de hoje é muito, muito fácil a gente acabar caindo em algo parecido. Muito comum, muito comum. A gente tem que tomar cuidado com a gente, porque a gente é velho de igreja. Com as pessoas que chegam, e se a gente não estiver bem, as pessoas vão olhar para a gente como uma referência e a gente vai levar aquela pessoa a cair com as nossas ideias erradas, com os nossos pensamentos errados. Então, a gente tem que se cobrar muito mais. A gente tem uma responsabilidade muito grande de nos manter em pé e ajudar os outros a ficarem de pé, né? Então, esse rapaz aqui não tomou esse cuidado de avaliar e se deixou levar pelo que viu, pelas vistas, e não se deixou guiar mais pela fé. E também tem uma coisa, né? Esse profeta velho, além de talvez ele querer a recompensa, ele analisou, ele viu, tem aquela sensação de tipo assim: ah, não, eu sou mais velho, eu não vou ficar por trás, eu não vou ficar por baixo. Talvez a inveja. Como assim Deus falou com ele? E eu moro aqui, eu tô aqui, eu sirvo a Deus e Deus não falou comigo. Talvez aquela inveja e a sensação de se sentir assim, menos não, não pode. Deus falou comigo, eu vou lá, porque o profeta aqui sou eu. O profeta dessa cidade aqui sou eu. Também tem essa sensação, né? É uma sensação muito ruim, não é uma sensação boa. E ele não aceitar, a aceitação. O Thiago sempre fala assim, mãe, aceitação em primeiro lugar, depois, primeiro passo, aceitação. E ele não aceitou, ele não quis se sentir por baixo, ou trocado, ou rejeitado até então, né? Então, vai saber o que passou na cabeça dele, são muitas questões. Agora, eu acho, Lília, que no homem de Deus foi imprudência. Por quê? Porque Deus enviou, enviou ele para uma missão muito grande, muito importante. E ele foi enfrentar um rei. Ele poderia morrer ali. O rei poderia matar ele, não aceitar o que ele estava falando. Ele não teve medo, ele teve confiança de que Deus estava com ele e ia proteger ele. Não passou nenhum momento de insegurança da parte dele. Então, ele já era um homem que tinha comunhão com Deus. Porque, tipo assim, quando a gente tem comunhão com Deus, que a gente está ali bem com Deus, que está ali na palavra de Deus, a gente não se intimida por nada. Ele não se intimidou em ir até o rei, entendeu? Enfrentar o rei que está totalmente perdido, né? E é muito interessante também que quando o rei pediu para ele orar, ele foi lá e intercedeu a Deus pelo rei. Quer dizer, tem noção do grau de intimidade que ele tinha com Deus? Ele poderia falar assim: não, não vou orar, porque se isso aconteceu, porque Deus quis assim. Não. Ele se sentiu seguro. Ele falou assim: não, eu vou orar por você. Ele intercedeu e Deus curou. Deus, naquele momento, se manifestou atrás dele. Então, eu acho que ele foi imprudente. Porque, assim, ó, eu já tenho um certo tempinho de igreja, né? Mas, se eu parar para pensar nos erros que eu cometi ou escolhas que eu fiz errado, foi só imprudência, filha. Foi só imprudência, porque eu já conhecia a palavra, eu já ouvia a palavra, eu sabia o que era certo e o que é errado. Todos nós passamos por isso. Mas a imprudência, essa é a palavra, porque, tipo assim, pessoa que já está ali há tanto tempo de igreja, que ouve a palavra, por um mês que você está indo na igreja, você já começa a aprender o que é certo e errado. Você senta para atender uma pessoa, você já ensina o que é certo e o que é errado. Mas, né, é diferente aqui. Só fazer mais uma adendo. Esse é um assunto que rende pra caramba. A gente não Vai. conseguiu sair ainda dos versículos, né? 18, 19. Ó. Outra coisa interessante, você falou aí da missão dele. E realmente a missão do homem de Deus não era condenar Israel, era salvar Israel. A missão dele era extremamente grande, que nem a da igreja hoje. Nossa missão não é meramente apontar os erros e o pecado do povo, é salvar o povo.
dentro disso vai o alerta. Eu estava vendo um vídeo de o cara se diz pastor, mas enfim, onde ele estava falando, pregando, dizendo que o gay tem que ter orgulho de ser gay. Velho, ele é um pastor. Enquanto você diz, né, que, olha, eu amo o gay, tá tudo certo. Mas na hora que você apoia o gay e diz, não, tenha orgulho de ser gay, ele está tomando um lado, um partido. E não é a favor da palavra, é contra. Porque não tem isso de ser orgulho de ser gay. Você tem que ter orgulho de ser filho de Deus, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Você tem que ter orgulho disso. Porque Deus teve misericórdia de você. Ponto. Mas dizer que você é um pecador, não, eu tenho orgulho de ser pecador. Eu tenho orgulho de ser adúltera. Eu tenho orgulho de ser drogada. Gente, isso não existe. Então, deixa de haver o confronto do pecado. Se não há confronto com o pecado, não tem como a pessoa ser alertada, não tem como ela se arrepender dos seus erros, não tem como haver conversão. Então, é um evangelho que está sendo pregado de uma forma inútil. Inútil, dias de hoje. E o que a gente está vendo aqui é que esse homem ele tinha uma missão extremamente forte. Era apontar o pecado de Israel, qual era o pecado da idolatria. Né? Jeroboão instituiu a idolatria em Israel. Quem ia sofrer com isso? Jeroboão? Jeroboão e as 10 tribos de Israel que estavam sob sua autoridade, sob seu domínio. Então Deus, por misericórdia, envia lá o profeta. Cara, a missão que esse homem, um homem só, né? Não foi um batalhão lá para evangelizar, não. Foi um homem só no alvo certo, porque se Jeroboão mudasse de atitude, todo o povo também ia seguir o seu exemplo. Então, vou direto no líder. E ele vai lá e fala direto com o rei. Ousado, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque ele tinha Deus guardando ele. Ele era um comissionado de Deus, como nós somos hoje. Somos comissionados do Senhor Jesus. Então, a missão é muito grande, meu amigo. E o diabo vai querer o quê? Parar por ali. Por quê? Porque se Jeroboão dá ouvido, aquele povo todo se converte, olha a perda do diabo, olha a perda do inferno, olha quanto sofrimento Israel e Judá deixariam de ter. Gente, só por causa disso aqui, tantas coisas poderiam ter sido evitadas. O exílio da Síria, o exílio da Babilônia, a destruição do templo, tantas coisas poderiam ter sido, só você mesmo, tantas coisas poderiam ter sido evitadas se naquele momento Jeroboão desse ouvidos ao homem de Deus. Então, o papel de Satanás era parar por ali o homem de Deus, fazer com que ele, todo o seu ministério fosse parado por ali, como foi. A gente já sabe aí que ele vai morrer. Todo o ministério foi parado. Sabe? A gente não pode dar mole para Satanás, não. Por quê? Porque a gente ainda tem um ministério pela frente. Quantos anos? 10, 15, 20, 30? Deus sabe, 50 anos, 70, sei lá. Mas enquanto a gente tiver vida, a gente não pode esquecer a responsabilidade que a gente tem de salvar o mundo. Salvar o mundo. E, e é muito interessante porque aqui nessa época eles já sabiam o que havia acontecido com Adão e Eva, que Adão escolheu comer a fruta, então ele já sabia, eles escolheram o pecado, né? E aí falando aqui, na última meditação, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que comentaram assim, Deus poderia ter protegido, né? Eu não sei, alguma coisa surgiu assim. Sim. Porque o que acontece? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus já tinha orientado e já tinha falado o que ele deveria e como ele deveria fazer. Aí cabe a gente escolher o certo ou o errado. Então, Deus não podia fazer nada. Deus não podia impedir o profeta velho de ir lá, porque é uma decisão dele. Ele foi lá e falou, cabia o homem de Deus falar assim, não, não posso. Ah, o anjo falou, não, o anjo falou com você? Ah, meu filho, então você está fora, porque foi Deus que falou comigo. Quer dizer, ele poderia, né? No entanto, ele
Deus não podia fazer nada, foi uma escolha dele, né? Então, vamos continuar mais um versículo aqui. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar. Poxa, olha a situação de Deus, velho. Deus não achou mais ninguém ali, foi obrigado a usar o profeta velho. Tem noção disso? Deus usa quem ele quer, né? Então só tinha os dois. Deus tinha que alertar. Não, oh meu pai, Deus primeiro mandou o homem de Deus para alertar. Aí depois ele vai e escorrega, Deus tem que usar o profeta velho, né? Não, Velho, Marília. Deus não deu mais ousadia para o homem de Deus, velho. Deus não deu mais ousadia para ele. Ele deixou de ouvir a Deus. Deus teve que usar o velho. Por a desobediência. Ele foi Gente, a desobediência para Deus, poxa, não é fácil não, não é fácil não. É como você fala que a idolatria, Deus não aceita a idolatria, mas a desobediência também. Sabe o que é Deus falar com você e você? Eu acho que Deus se ira naquele momento ali. Deus ficou zangado. O que era Com burro? certeza. Tem que usar o profeta velho, vamos lá. Clamou o homem de Deus. Olha só. Oh, meu Deus. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te mandara. É muito interessante essa palavra rebelde, né? Ele apenas desobedeceu, mas para Deus foi uma rebeldia. E a Bíblia lá na frente, ela fala que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, né? Não é assim? Que fala que a rebeldia é como se fosse um pecado de feitiçaria. O que que é feitiçaria? Idolatria. Para Deus foi muito forte, gente, isso aqui. Mas eu vou discordar aí de você. Ele não Hum, só desobedeceu, ele desobedeceu, minha amiga. Não foi só, foi o tudo. foi. Não, e aqui fala assim, ó, foi rebelde à ordem do Senhor. Deus deu uma ordem, Deus mandou, Deus deu tá decretado, vai lá e faz. E aí ele não fez. No 22, antes voltastes e comeste o pão e bebeste a água do lugar, de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Porque naquele tempo era muito importante a pessoa ela ser enterrada, sepultada no mesmo lugar que os pais. É tipo uma questão de honra, né? É tão importante para eles, era questão de honra. E a pessoa que não era enterrado junto aos pais, ele foi desonrado. Gente, ele foi desonrado. É como se ele tivesse pedido a herança, um pai deserdou, entendeu? O pai deserda, deu toda a credibilidade, ninguém não tem mais moral. E aqui foi muito forte. Isso foi um castigo muito grande, entendeu? Aqui já diz tudo, né? E sucedeu o quê? Depois que, olha só, depois de tudo isso, ele sucedeu que depois de que comeu pão e depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta, abordou o jumento para o profeta que fizera voltar. No caso, foi o profeta velho que foi lá, não, só um pouquinho, vamos com calma, não precisa chorar, não, vai dar tudo certo, eu tô vivo até hoje, vamos lá, vou ajeitar o jumentinho e você segue seu caminho na paz, né? Ele deve Não, ter velho. consolado o Tu carinha. pulou, tu pulou um verso aí, velho. Qual? Esse Não, daí, ele já morreu. Aí é o profeta velho mesmo que vai para ver o cadáver. não, filha, não, não, mulher, É, segue. Não, antes voltastes e, e comeste pão e bebeste. Isso aqui era Deus falando. Quer dizer, Deus falando através do profeta isso, velho, certo? isso. Aí sucedeu o quê? Depois que comeu pão e depois que bebeu,
abarrudou ele o jumento para o profeta que ele fizera voltar. Ele foi lá, ajeitou o jumentinho para o homem de Deus voltar ao caminho. Antes, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. E também o leão estava junto ao cadáver. Até fez aquela pergunta lá, né? Aqui, o leão, ele faz parte do castigo dele, do homem de Deus. Então, o leão, a ordem era para o leão apenas matar, não comer. E não era para o leão matar o jumento, era apenas para matar o homem de Deus. Por que que o leão ficou ali do lado e não comeu nem ele, não deslacerou, só matou? Porque ali era para mostrar que era algo de Deus. Ali era o castigo de Deus, era Deus mostrando o que o pecado, o que a desobediência faz com a pessoa. Então, ali ficou para que as pessoas vissem aquela situação. E por que que não comeu o jumento? Porque Deus, não era ordem para comer o jumento, não foi o jumento que desobedeceu, coitadinho. Foi o homem de Deus que desobedeceu ele. Lília, você quer acrescentar? Que eu vou procurando aqui aonde eu anotei Eu quero meu que negocinho aqui. eu quero que esse povo lindo aí abra em 1 Pedro, no capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8. E aí, todo mundo já achou? Falta alguém? Lá, quase no final da Bíblia. Um pouquinho antes de Apocalipse. Todo mundo achou? Vamos lá. Aí, ó. 1 Pedro 5, 8. Olha que interessante. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui, quando a gente vê o leão, a figura do leão, matando o homem de Deus, não interessava ele se alimentar. O objetivo era parar ele ali. Ele não estava com fome. Você imagina Satanás com fome querendo comer sua carne? Não, você imagina Satanás doido para pegar tua alma. Então, o que ele vai fazer aqui nesse momento, não acredito que ele tenha pego a alma do homem de Deus, não acredito. Enfim, se naquele momento já havia a proposta de salvação imediata, esse homem foi salvo, mas tinha que haver a penitência, tinha que haver o juízo, a pena, porque tinha de servir de exemplo, e deixar muito claro o objetivo do diabo, que não é simplesmente destruir o seu corpo. O corpo ficou lá. O corpo ficou lá. O objetivo é roubar a alma. O objetivo é roubar a alma e parar o seu ministério. Isso, pessoal, tem que ficar latejando dentro da nossa cabeça, para a gente ficar muito esperto. Por isso que Pedro fala, vigiai, sede sóbrios, ou seja, não é de bebedeira, né? Ah, meu pastor deixa beber. Beleza, seu pastor pode falar o que quiser, mas a palavra de Deus diz, olha, fica alerta. E se você tiver sob uso de álcool, algum tipo de entorpecente, ou algum outro tipo de vício,
que acaba mexendo com o seu intelecto, o seu inconsciente e consciente. Isso vai fazer com que você não tenha domínio próprio e você não seja capaz de pensar, de racionalizar para tomar decisões. Então, você não vai estar sóbrio, você vai estar embriagado. Então, isso é o que Pedro alerta. Sede sóbrios e ande alerta, porque o diabo anda em derredor, bramindo como leão. Tá? Então, o objetivo dele não é comer a carcaça. A carcaça vai ficar aí. Mas a alma, e até onde você ia chegar, isso vai parar por aí. E isso é que é o triste, né? Eu vou reiterar, o homem de Deus, ele tinha uma história de vida. Parou por aqui. Pode continuar aí. Quer ver? Na última meditação, aí nós lemos aquela coisa ali e foi até comentado, poxa, pareceu algo tão pequeno para um castigo tão grande. Mas aonde no versículo 21 fala que Deus falou, por quanto fostes rebelde. Então, não é um pecado pequeno, é um pecado grande, muito grave. Então, esse foi o preço, porque o preço do pecado é a morte, né? Então, ele pecou. Então, esse aqui foi o que ele pagou com a própria vida, morreu. E a ordem era apenas aquela: mata ele, não comer ele. Não era plano de Deus que comesse, era só mesmo para matar, porque tem que servir de exemplo. E é muito interessante como foi questionado naquela época, por que então que o rei não morreu? Por que o profeta velho não morreu? Por que foi o homem de Deus? Porque o homem de Deus, ele teve uma experiência com Deus, Deus falou com ele, Deus deu uma ordem para ir lá naquela cidade, para ele não se corromper, ele errou, ele fez tudo ao contrário, ele fez ao contrário de um certo do meio do caminho para cá, ele fez errado. Então, Deus ele precisava mostrar que o erro dele foi grave, tinha consequência, e ficar de exemplo para todo aquele povo lá, né? Que ficaram lá. É de Via, quem né? se, é Passava ali, de, via. velho, é de quem se espera mais, né? Quando você Isso. espera, sua expectativa é muito alta, em relação ao desempenho de uma pessoa, diante, seja lá qual for a função, pode ser a função ministerial, pode ser no seu trabalho, sua função como esposa, como mãe, né? Como filha, você tem uma função, né? Nós temos inúmeras funções. E a gente tem uma esperança de que você desenvolva muito bem aquela função, porque você foi preparado para aquilo. Aí você chega e não consegue cumprir aquela função. É uma decepção muito grande. Isso não pode passar batido. Por quê? Porque se é imbuída expectativa naquilo e não se obtém o devido resultado, então aquilo vai ficar parecendo que pode ser um modelo a ser sempre praticado. Não Verdade. era para ser assim. Não tem isso de, opa, Deus falou comigo, mas eu dei mole. Ah, não, peraí que eu vou ficar esperando ele falar a segunda vez para eu não dar mole de novo. Rapaz, Deus aqui foi muito, me falta a palavra agora. Acho que irascível seria a resposta, o termo certo. Sabe, foi muito decisivo, não deixou margem para que as pessoas pensassem que se pode zombar de Deus, que se pode brincar com as coisas de Deus. Ele foi muito categórico, né? Não, olha, salário de você zoar comigo é você padecer. Não, e outra coisa, menina, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque ele foi até o rei em um momento em que estavam todos fazendo sacrifício. Então, ele foi em nome de Deus, certo? Ele foi lá em nome de Deus, fez tudo aquilo que aconteceu. E como é que pode ele depois ele errar, não ser punido? Não tem como. Não tem como, porque ele estaria envergonhando ele mesmo como homem de Deus. Ele contradiz o que ele fez. E perante Jeroboão, o que, que ele falou? Deus falou que eu não coma nem beba e tal. Como é que ele faz aquilo que ele disse que Deus... Então, ele tinha que ser punido para todo mundo ver que Deus castigou, que ele errou, ele tem que pagar o preço do erro dele. Ele estava envergonhando o próprio Deus.
o nome de Deus aqui na terra. Deus fala que o nome dele é grande entre os gentios. E aí, no momento que ele vai lá e manda o seu servo desobedece, o que é que ele vai fazer? É. Pô, se o nome dele é grande entre os gentios que não o servem, e os que o servem tratam ele com desprezo, então não vai ter moral para que os gentios algum dia venham adorá-lo de fato e de verdade. Não tem como ele cobrar, já que os da casa pode fazer do jeito que quiser. Os filhos o adoram do jeito que quiser. Não, não é assim não. Tem que ter uma disciplina. E ele se Respeito e temor. contaminou, né? E ele se contaminou. A partir do momento que ele voltou, ele se contaminou. Ele entrou em pecado tanto quanto o profeta velho. Não houve diferença ali. Ele fez aquilo que era errado perante Deus. E quando a gente fala ali naquela passagem que você falou assim que o leão anda ao nosso derredor, né? Muito interessante que essa semana no CPO o bispo Ari falou sobre isso. Ele falou o seguinte, que o leão, ele não anda ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas o leão está ao derredor, ele está atrás. Ele só vai conseguir nos pegar se a gente der uma brecha. Por quê? Aí ele ainda tentou fazer a gente visualizar. Se ao nosso redor estão os anjos, nós estamos ali protegida. Mas se a gente der uma brechinha, o leão entra com a patinha dele e puxa a gente. Ele só quer isso, ele só quer uma brecha. E aqui ele deu essa brecha para o leão pegar ele. E o leão, ele é um animal que ele representa a autoridade, né? E é muito interessante Deus usar o leão para pegar ele também. É como se a autoridade foi lá, poderia ter caído, morrido do coração, né? Poderia ter caído, mas não. Deus usou um animal que representa uma autoridade. Mas vamos lá. No 25. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o viram-lhe profeta habitava. Você vê que as pessoas passaram e viram. Então, naquela cidade, todos ficaram sabendo o que aconteceu. Todos ficaram sabendo. E viram que não era uma coisa natural, era sobrenatural que estava ali. Porque o leão poderia ter pegado todo mundo ali, ter comido todo, e, no entanto, estava ali, ó, quietadinho, só paradinho, esperando todo mundo passar e ver o que estava acontecendo. E ouvindo o profeta, o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus. Olha só, não é demais? É demais, né? Que foi rebelde à ordem do Senhor. Apontando o dedo, bichinho, né? É demais. Por isso, por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou. Até então, ele está achando que o leão tinha despedaçado ele, né? Segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse aos seus filhos: abordai-me o jumento. Eles o abordaram e abordaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Ó, e aí você vê que ali a ficha dele caiu. Naquele momento, a ficha do profeta velho caiu, porque ele não teve medo de encostar e que vai pegar o corpo do homem de Deus. Ele não teve medo, porque se o leão estava ali, ele não poderia encostar, né? Ele teria medo. E é muito interessante ele ter entendido que aquele castigo não era para ele, era para o homem de Deus, porque já que o homem de Deus foi rebelde, desobedeceu, morreu pelo leão, eu também posso morrer pelo leão, mas no entanto, ele entendeu que ali não era para ele. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar.
e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e pranteou-no, dizendo: "Ah, irmão meu". Eu, eu- Ele chorou pelo que havia acontecido, mas eu acho que esse choro dele não é ele não chorou de tipo amor, ele perdeu um irmão, não era aquele irmão não é aquele amor de irmão, mas era um lamento de dor, porque ele sabia que o que poderia acontecer com ele. Tipo assim, poxa, se você for rebelde, desobediente, vai acontecer. Ah, meu irmão, vai ser comigo assim também. Eu acho que a dor dele, sabe quando a pessoa peca e bate aquela dor de o que eu fiz? Agora já era, agora Deus vai pesar a mão. Eu vou passar por isso também. Então não era uma dor de amor, era uma dor ele estava se lamentando pelo que ele ia passar. Por que que eu entendi assim, ó? Isso no 31, isso sucedeu o quê? Depois de haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, pondo os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Aí vai o porquê, o lamento dele. Lá em 1 Reis, volta aí um pouquinho, no 13 mesmo, sendo que no versículo 2. Quando o profeta chegou e falou assim, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre si os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, aqui, é esse aqui, ó, e deu naquele mesmo, não, é isso mesmo, ó, e sobre ti queima incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Aqui ele lembrou do que o profeta, que o homem de Deus foi lá fazer. Então, nós vamos lá no 2 Reis, no capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. Aqui. No capítulo 23, no versículo 16. Virando-se Josias, que agora era o atual rei nessa época, né? Virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos das sepulturas, e queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizara o homem de Deus quando anunciou estas palavras. Então disse, o rei perguntou, que é esse monumento que vejo? E os homens da cidade disseram, a sepultura do homem de Deus que veio de Judá. E anunciou estas palavras que fizeste contra esse altar de Betel. E disse o rei, deixa-o estar, ninguém mexe nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Mas disso também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e os reis de Israel. O que aconteceu aqui? Esse profeta velho, gente, ele era muito esperto no DNA dele, porque ele foi lá, pegou o corpo do homem de Deus, botou na sepultura dele e falou assim: ó, quando eu morrer, vocês me botam aqui, pega os meus ossos e joga aqui, porque se fizer ao contrário, vai ser queimada junto com os outros. Por isso que ele fez isso aqui, entendeu? Porque ele lembrou. E o choro dele não foi chorinho de, ai, tadinho, morreu, eu amava, eu gostava, eu senti saudade. Não, foi lamento, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Fala, Lília. Pode ser que tenha sido desse jeito, eu acho que ele lamentou de verdade. Eu acho que ele sentiu. E eu não Não, que acredito.
Eu não acredito que ele soubesse, que ele fosse ter a consciência de que a ossada do homem de Deus não fosse ser queimada. Porque o Mas que havia sido foi o que ele proferiu. Só iria exatamente, ser queimados os ossos daqueles que estavam adorando outros deuses, entendeu? não, está escrito assim, sobre ti ele vai ser queimado os ossos, mas se bem que tinha um monumento, né, que fazia diferenciação Sim, tanto entre que o rei Josias perguntou: e que monumento é ele esse? percebe Ele que ia ser tem, tirado pode, aqueles ossos e ia ser queimado. Ia ser queimado. Mas aí, quando falaram assim, não, esse aí foi do homem de Deus que profetizou que tudo isso ia acontecer, que profetizou que o Senhor mandaria queimar todos os ossos. Aí o rei falou assim: não, então deixa eles aí. Só que junto com os ossos dele estavam os ossos do profeta velho. Por é, quê? Porque naquele tempo, queimar os ossos é aquilo que eu falei, é como se eles tivessem sido deserdados, entendeu? Para eles era uma humilhação. Entendeu? Então, ele se resguardou. Olha só, pensou, né? Ele se. Não, peraí, só um pouquinho, porque esses ossos aqui é do homem de Deus, ninguém vai mexer. Eles não vão ser queimados porque profetizou antes. Então, deixa o meu aqui junto com o dele. Entendeu? É esperto. verdade, faz sentido isso aí. Mas você teve um outro entendimento. E qual foi o seu entendimento? Não, eu achei que ele tinha se lamentado realmente e se sentido responsável pela morte do rapaz. E eu acreditei que ele tivesse entristecido, porque a palavra fala que ele pranteou, né? Isso. Só que logo lá embaixo, no 32, fala assim, porque É, ele falando para os filhos, certamente cumprirá a sim. palavra do Senhor. Exclamou. Ó, Milene quer falar. Fala, Milene. Fala aí, Milene. Poxa, gente, eu já achando aqui, quer dizer, acabei ficando um pouco dividida porque eu concordei com o que cada uma falou, mas o que eu tinha imaginado foi o seguinte, que a morte do profeta, do homem de Deus, foi como uma forma de ganhar a alma do profeta velho. Porque perceba, Deus usou o profeta velho, ou seja, o profeta velho voltou a ser usado por Deus. Através dele foi dado uma sentença para um homem de Deus. O corpo do homem de Deus não foi, né? Esqueci a palavra agora que fala, Despedaçado, despedaçado pelo leão. animal, justamente para que se ficasse bem claro que estava se cumprindo a palavra de Deus, ou seja, estava diante dos olhos do profeta velho, todo o poder de Deus acontecendo ali diante dos olhos dele, e ele se rendeu. Creio que ele se rendeu ao ponto de ele querer honrar o homem de Deus e os ossos dele serem sepultados como de Deus era uma honra para ele. E ele, ali na minha visão, ele se arrependeu. Eu acho que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com o homem de Deus para ganhar a alma do profeta, que estava perdido, que estava ali. Então, eu acho que no último momento, o homem de Deus ainda serviu para ganhar uma alma. Tudo aquilo aconteceu, ele pagou pelo erro dele, mas Deus é tão misericordioso, que ainda assim usa aquela situação para ganhar mais uma alma. Eu tinha interpretado dessa forma. Boa, Milene. Eu já concordo com Milene, já 100%. Não, perdão, gente, não é que eu discordo, cada um tem a sua opinião e Deus fala com cada um. Claro. Mas o que está escrito aqui, ele em nenhum momento ele dobrou os joelhos, ele pediu perdão, ele se lamentou, porque assim, ó, quantos grandes homens de Deus atrás ali se arrependia, eles oravam a Deus, eles pediam misericórdia, eles pediam perdão a Deus. Em nenhum momento aqui fala que ele sequer orou, mas ele foi muito esperto em chamar os filhos, entendeu? Ele não dobrou os olhos e falou: Senhor, me perdoe porque eu errei, eu pequei contra ti. Não. Ele sucedeu que depois de haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepulta-me no sepulcro em que o homem de Deus está. Um dos meus ossos junto com dele, porque vai cumprir o que vai acontecer. Isso aqui, ó, eu já falei o que isso aqui é. Vamos concordar. Tu acha que quando o homem de Deus recebe a sentença, você acha que ele não se arrependeu, não? Não sei, sabe por quê, Lília? Porque o que acontece? Já era para ele ter acordado quando apareceu um homem de Deus usado ali. Os filhos contaram para ele: olha, foi um homem de Deus, profetizou,
Jeroboão foi curado porque ele estendeu a mão. Então Não, Deus não. usou. Não estou falando do profeta velho, não. Eu estou falando do homem de Deus mesmo. Quando o homem de Deus recebe a sentença, olha, sua carcaça não vai ser sepultada com seus pais. Tu vai morrer e não vai voltar para sua terra. Você acha que ele não se arrependeu, não? Não, o homem de Deus eu acho que foi salvo. Não estou falando de salvação, estou falando de arrependimento. Tu acha que ele se arrependeu? Acho Mas a que ele, palavra não fala que ele se arrependeu. eu acho que ele voltou Não, com. mas não fala que ele Mas se é porque, você prostrou, sabe não por fala quê? que ele Porque orou, assim, ó, não fala que ele mas pediu aqui não perdão. fala. Mas o que que acontece? Quando fala que terminou, quando o anjo, quando Deus terminou de falar com o profeta, através do profeta velho, ele imediatamente pegou o burrinho e se picou, pegou a mula, certo? Foi embora, rapidinho. Só que aqui fala, o que acontece aqui? Não dá nem tempo dele falar nada, porque ele não fala nada, que o leão já veio e já pegou ele. Mas aqui fala que o profeta velho falou com os filhos, orientou os filhos. Por que ele então não se voltou para Deus naquele momento? Ô, Gente, velho, vocês Falou. estão esquecendo a passagem mais importante de todas aqui. Esse homem velho voltou a ter uma experiência com Deus. Você sabe o que é isso? é isso, Ele velho. estava querendo ter o contato com o homem de Deus, provavelmente para tentar, havia ali dentro dele alguma coisa. Porque assim, gente, ele chegou ao ponto de mentir para um homem de Deus para ter um contato com aquele homem de Deus. Às vezes dentro dele havia uma saudade, havia uma necessidade de alguma coisa. Já começa por ali. Aí não foi certo o que ele fez? Óbvio que não. Ele mentiu. É, exatamente, isso é gravíssimo. Ele foi usado, mas olha a misericórdia de Deus. Tinha dois nomes ali, realmente, Deus tinha que queria falar com o homem de Deus, mas assim, se Deus quisesse, falava até com a voz ali para os dois ouvirem, mas não falou com o homem de Deus, ou seja, gerou no homem de Deus uma experiência novamente com Deus, deu uma sentença a partir do erro dele. Gente, se esse homem não se arrependeu, eu não sei mais o que precisava para esse profeta velho se arrepender, não, porque Não, ele é teve a velho, é experiência velho. com Deus, e eu acho que as ações que ele teve depois já é para provar que ele se arrependeu e estava com remorso, óbvio, com culpa pelo que ele fez, porém ele se arrependeu, como eu interpretei. Ah, tá ligado. Ele se arrependeu mesmo. Mas ele foi esperto. Ele se arrependeu, mas ele foi malandro, entendeu? Ele pensou já no futuro, para os ossinhos dele não ser queimados. Não, pode ser que ele tenha sido assim, como a outra falou aí, sapeca, mas eu penso que ele realmente quis honrar, dar uma última honra, porque ele sabia que ele não ia ter mais um sepulcro, e ele decide, ele entende, pô, fui eu que fiz a besteira, eu acabei levando ele a cometer essa falha, esse erro, condenou a vida do rapaz, o mínimo que eu posso fazer agora é isso aqui. Quando a gente fala que o profeta velho veio até a cidade prantear e sepultar, isso não significa que foi um dia só. Às vezes isso levava algumas semanas até. E, e houve, assim, muito tempo para ele refletir. Então, ele oferece o sepulcro dele para honrar. Eu também penso dessa forma. E, bom, o sepulcro era dele, o osso dele ia para lá também. Então, pode ser que ele tivesse com a malícia de vou deixar minha ossada junto com a Se dele. proteger, né? Mas convenhamos, a palavra de Deus tinha dito que iam ser queimados os ossos dos sacerdotes que serviam aquele altar. Mas esse profeta velho não servia o altar. Você vê que os filhos dele estavam lá, mas ele não estava. É. Então, vamos lá, convenhamos. Ele não estava decretado para ser. Os ossos dele não seriam necessariamente queimados, porque ele não servia aqueles altares. Ele deixou de fazer a vontade de Deus, mas não chegou a praticar a idolatria necessariamente. Então, fica mais, acho que fica mais evidente que, de fato, ele se converteu de verdade, né? Voltou a ter experiências com Deus, e isso pode ter mudado toda a vida dele. Quis honrar, sentiu, lamentou, doeu dentro dele. O sepulcro era dele, então os ossinhos iam junto, acabou. E no futuro, o que acontecesse talvez nem interessasse a ele. O que interessava naquele momento era só honrar esse homem. Não.
Não, porque aqui fala que ele pede os filhos e deixa claro, porque provavelmente vai acontecer o que esse homem de Deus falou, né? Chama Então, atenção ele disso também mesmo. cuidou dessa parte. Ele Mas eu cuidou disso achei, aqui. Cris, que isso aqui foi uma prova de mostrar que ele estava reconhecendo Deus, o poder de Deus, ou seja, vai se cumprir, minha gente, porque eu estou vendo Eu diante dos também. meus olhos, né? Então, me bote junto com esse homem, porque é um homem santo, e eu prejudiquei um homem santo, então, para mim, Isso. ele estar no meu sepulcro vai ser uma honra. Eu acho que aí já mostra que ele realmente se arrependeu e confessou que vai se cumprir a profecia, né? Então, Não, Mi, concordo contigo, sim. A única coisa que ele deixou bem claro é o seguinte, que ele resguardou os ossos dele junto com o do profeta, do homem de Deus, porque para eles é importante isso, entendeu? Ele foi esperto, ele foi inteligente, sim, entendeu? Ele pode ter, sim, a ficha dele caído, ele se arrependido, mas uma coisa muito interessante, meninas, que fala que passaram por eles, pelo homem de Deus morto lá caído, o leão estava lá, o jumento estava lá, foram na cidade, ele ouviu falar. Quanto tempo ficou o corpo do homem de Deus ali? Porque o pessoal passava, chegaram na cidade, comentavam, mas aquele comentário chegou até ele. E é muito interessante que ele entendeu que só ele poderia fazer aquilo, porque só ele teve a coragem de ir lá. Na hora que ele ouviu, ele sacou, é o corpo do homem de Deus. Ele entendeu na hora quem era, porque, né, porque até então não falava quem era. Aí ele foi lá, ele não teve medo do leão, ele foi lá e resgatou aquele corpo. Interessante que ele sabia que ele poderia fazer aquilo, que o leão não ia pegar ele. Isso é muito importante também, eu acho, assim, sabe? Ele Bacana isso aqui. tornou a ter sensibilidade espiritual. Segue o baba. Então vamos faltar dois versículos. Mas aqui vai, no 33. Nem depois dessas coisas, então, aqui, ó, deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queira consagrava sacerdotes dos lugares altos. Quer dizer, aqui fala assim, nem depois destas coisas. Então, aqui mostra que nem quando o homem de Deus falou com ele, nem acontecendo o que aconteceu com o homem de Deus, porque foi rebelde e desobedeceu, Jeroboão se arrependeu, continuou levantando altares e adorando os bezerros dele lá e consagrando sacerdotes. Isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Termina forte aqui, né? Eu não tem nem o que dizer aqui, né, filha? Porque aí aqui acabou. Acabou com. Veio um raio e destruiu toda a família dele. Não vai com essa conversa de veio um raio, não, porque daqui a pouco alguém acredita que veio um raio e pá. Veio raio e pá, não. Não, Vai dar o raio é só força de expressão. metaforicamente. Força de expressão. Mas aí a família dele, a casa vai ser extirpada, né? Vão morrer, não vão deixar mais sucessores. Os sucessores que vieram acabaram sendo todos mortos. Ok. Alguém tem mais alguma coisa aí para ponderar, pessoal? Isis, quer falar mais alguma coisa? Parafraseando Dona Cida, Trazendo o para os que dias de fica para. hoje. Mas acho que parafraseando achei mais chique. Ficou muito E, bonito. e não fica tão repetitivo, porque a gente sempre fala a mesma coisa. Fazendo para os dias de hoje. Fazendo uma citação direta para Dona Cida. O que fica para a gente é Mateus 13, 44. Que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, e então, movido de gozo, movido de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vende tudo que tem, é a gente abrir mão do, dos anseios da nossa carne.
Abrir mão, às vezes, daquele negócio que a gente gosta. Eu, em especial, abri mão de algumas coisas que dói mais na carne do que, sei lá, parar de beber, parar de festa, parar de algumas coisas. E eu percebo que é algo que a gente precisa fazer diariamente. A gente não pode ficar na zona de conforto achando, não, sou de Deus. Aí eu vou arrebentar. E sempre tem algo a melhorar, porque a nossa carne é que nem açúcar. Meu marido, agora, acho que conversando com ele, tá fitness, cortou o açúcar, a gente fica parecendo drogado dentro de casa, sabe? Querendo lamber qualquer coisa que seja doce. E a gente não enjoa do açúcar. A gente não enjoa do pecado. O pecado tem seu atrativo. Você abandona, você larga, mas o dia que não vai acontecer comigo, o dia que a gente volta pro açúcar, tem um prazer nisso aí. E a gente não consegue enjoar. Dizer, não. Meu sonho é dizer, eu acho muito chique dizer, não, eu quero um café sem açúcar. Acho muito chique isso. Sem nem adoçante. Não, eu quero um café puro. Eu quero chegar nesse nível aí. Mas esse é o pecado para a gente. A gente precisa abrir mão, precisa abandonar tudo que nos separa de Deus e entender que é precioso, que a nossa salvação é preciosa, a nossa alma, pô. É a única coisa que a gente tem. Nem que o profeta velho esteja preocupado com os ossinhos dele, a gente não precisa nem se preocupar com isso, porque a gente não está aqui. Pode fazer o que quiser com meus ossos, mas o que importa é a alma. E essa guerra contra a nossa carne, contra o nosso inimigo das almas, que não bastasse a fome para o profeta novo, não bastasse a distância, não bastasse o peso da missão, o risco de vida, ainda vem o diabo e coloca uma pedra no caminho dele e ele cai. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a cair, a, 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 a ser enganado, né? Que o diabo esse é o enganador. O cara enganou Eva nos primórdios, não vai enganar esse coitadinho aí. E o que fica para a gente é realmente vigiar e orar. E vencer a carne todos os dias, e abrir mão de besteira como música secular, novelas. É o que fica também do jejum de Daniel. Eu sempre busco fazer algo a mais. Abrir mão daquele joguinho, abrir mão daquela plataforma de filmes, abrir mão de algumas de novela e, e, e castigar minha carne no sentido dos meus desejos do coração, dos meus anseios, daqueles prazeres momentâneos que não me edificam, que realmente colocam uma barreira entre mim e Deus. E acho que é isso que devemos abrir mão de tudo para conquistar o mais importante, que é a salvação da nossa alma. É isso. Boa. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Dona Cida? Mãe de ver aí, Dona Cida. Ó, eu acho que Deus falou comigo, né? Diferente, não sei como falo, porque a gente lê a Bíblia várias vezes e várias vezes ele vem falando de formas diferentes com a gente, né? Às vezes a gente lê um capítulo hoje, aí renova outro, depois vem para o outro capítulo e ele já fala diferente. Então, o que ficou para mim, como eu sou velha de igreja, então já vieram vários profetas velhos na minha vida, tentando me seduzir, talvez o desejo da minha carne, né? O diabo, ele sabe, como Deus sabe também, né? Às vezes me convida, se eu for, eu vou gostar. Então eu evito de fazer o que o profeta velho quer que eu faça. Então, assim eu vou na minha caminhada com Deus até o fim, porque eu massacro minha carne, digo não para o profeta, porque eu sei, eu conheço a palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não, e o que Deus fala comigo, eu tenho que cumprir dentro da palavra dele. Então, o profeta velho, que Deus nunca deixe eu perder o meu discernimento da palavra dele,
eu jamais cairei, porque eu vejo aqui o profeta velho como o próprio Satanás, não querendo dizer nada de errado que vocês falaram. Mas aqui, esse profeta, ele fazia tudo direitinho, tanto que fazia que Deus falou com ele, para ele ir lá, né, falar, pregar, e se aceitasse, seria maravilhoso, né? A idolatria ia cair por terra, o diabo ele ia cair por terra. E o diabo ele não queria, né? Ele queria que permanecesse isso aí que estava acontecendo. Então, o diabo já vendo a fraqueza da carne, que ele já vinha, como Deus disse, não coma nada, nem beba, então eu vou colocar alguém para falar, e usou o profeta, né? O profeta velho é aquela pessoa que conhece a palavra, né? Está dentro da igreja ouvindo a palavra, e querendo deturpar, falar para a pessoa que a própria pessoa mesmo que está dentro da igreja, né, fazer a coisa errada como ela faz, como ele faz. Então eu vejo o profeta velho assim, uma pessoa dentro da igreja tentando levar aquela pessoa que está, né, no caminho, né, de Deus, querendo empurrar, né? Aí, se não der tempo de voltar atrás, e aí? Aí a pessoa que está no caminhozinho certo, vem aquele leão que é Satanás, miserável, mata e a gente perde a salvação. Então, bora tentar não ouvir a voz, né, do diabo e permanecer na voz de Deus, porque quando ele fala e acabou. É isso, você vai para casa, você vai voltar pelo caminho, você não vai beber e nem vai comer. Então, pronto, não tem nada de ouvir. Se Deus quiser falar comigo, ele vai falar como ele falou da primeira vez. Ele vai falar, eu não vou ouvir você, eu vou ouvir a voz de Deus. Ele falou comigo a primeira, ele tem que falar a segunda, né? Então, pronto, se não falar a segunda, eu vou continuar, como ele disse, não vai beber, não vai comer e eu vou voltar. O que ficou para mim foi isso. Arrebentou, Cida, isso aí Tem mesmo. uma coisa assim muito. Agora, era para não ter falado e me lembrou, me veio aqui agora. O coração do homem de Deus, né? Você vê que a pessoa que ela é de Deus, ela tem um coração bom. Ela ora pelos inimigos, ela ora pelas pessoas ruins. Quando a gente fala em inimigos, não é inimigo só de ódio, porque brigou comigo, ou que me bateu, ou que me amaldiçoou. Mas às vezes você passa por problemas ou no trabalho, ou na escola, ou aonde for, tem sempre uma pessoa que vai ser usada pelo diabo para te incomodar, para tirar a tua paz, para tentar tirar você da presença de Deus, porque são sentimentos ruins que não agradam o Espírito Santo. E quando aconteceu isso com o rei Jeroboão, que o rei pediu, eu rogo e peço ao teu Deus que roga por mim. Quer dizer, ele foi lá, viu que o rei estava no pecado, estava sacrificando, Deus mandou uma ordem, o rei errou, pegou uma maldição e ele intercedeu a Deus, ele pediu a Deus por ele, pelo inimigo dele, porque o rei Jeroboão queria até pegar ele, queria matar ele, tinha mandado matar ele ali, pegar ele aí. No entanto, ele orou, quer dizer, se ele não tivesse orado, o rei ia ficar com a mão podre, adoecida, mas ele foi lá e intercedeu, e Deus, ele ouviu, né? Então, eu achei, assim, bacana essa passagem também, que fica uma lição para a gente, orar pelas pessoas que nos perseguem, orar por alguma coisa no trabalho, a gente sempre orar pelas pessoas que estão na nossa volta, que às vezes você acha que não tem afinidade, mas na realidade é o climazinho do diabinho ali para atrapalhar. Tá, foi uma bênção hoje, passou um pouquinho da hora, Passou só um né? pouquinho. Não, peraí, no final eu quero saber aí, qual era o lugar seguro onde o homem de Deus deveria estar? Tem que responder hoje? Agora. Olha, o lugar seguro que ele deveria estar era na presença de Deus, entendeu? Era seguir o caminho que Deus ordenou, era na obediência do Senhor. Exatamente. Esse é o nosso lugar seguro. Se a gente estiver na obediência, acabou. Tem leão, tem Satanás, não tem diabo nenhum. Ok, pessoal. Cristiane, pode indicar aí alguém para fazer a oração?
Eu acho que a dona Nilde pode orar e nos abençoar hoje, né, dona Nilde? Pronto. Será que foi dormir? Foi não. Abre o áudio aí, Nil. Vai dormir agora, 5 minutos para acabar. Isso não existe. Não, ela recém tinha mexido ali na tela dela, que eu vi. Foi. Pode voltar, Nilde. Venha para a luz. É. E aí é dormir, né? A gente pegou você no flagra. Abra o áudio, Nilde. Abra o áudio. Aí. Vamos orar então. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego, meu Pai, a vida de cada pessoa, meu Deus, que está aqui unidos orando, meu Pai, e nesse estudo, meu Deus, que o Senhor venha acrescentar mais e mais da entendimento, da discernimento, meu Deus, para que todos venham crescer espiritualmente. E aqueles que não estão, meu Deus, que possam estar juntos no mesmo espírito, meu Deus. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um. Toma tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Graças a Deus. Vamos encerrando por aqui. E sábado tem mais.